Deus. A palavra de hoje que nos dá a liturgia, vamos meditá-la, meus irmãos, é muito importante, né? Mas ainda nos tempos em que vivemos, escutar a palavra de Deus, né? E aprender da palavra de Deus a verdade para nossas vidas. Meus irmãos, qual é o pior mal? Qual é o pior mal dos tempos atuais? Qual é o pior dos pecados dos tempos atuais? Poderíamos fazer esse questionamento, com certeza, pois haveria muitas opiniões. Mas olha, o padre vai tentar refletir com vocês sobre esse dilema. Qual é o pior dos males do tempo atual que nós vivemos? Qual é o pior dos pecados? Olha, meus irmãos, humildemente, minha opinião, eu considero que é perder a consciência do pecado. Perder a consciência do pecado. Nós vemos hoje o relato do Evangelho, enquanto muitas pessoas estavam preocupadas ali com que Jesus curasse aquele enfermo. Jesus, o primeiro que faz é perdoar os pecados. Perdoar os pecados. E nós estamos vivendo um tempo onde estamos perdendo a consciência do pecado. E isso é o pior dos pecados, na minha concepção. Por quê? Porque anula toda a questão dos outros males, né, dos outros pecados. Se parto já da concepção de que não existe pecado, esse já é o pior pecado. Jesus é nosso Salvador. E Jesus veio nos salvar do quê? Da fome, dos problemas sociais. Se isso é consequência, o pecado do egoísmo, né, da corrupção, se isso é consequência, então ele veio nos salvar do pior de todos os males, que é o pecado. Ele é nosso Salvador, Jesus é nosso Salvador, meus irmãos. E Jesus nos salva da seguinte forma: revelando a verdade do mal, e a verdade também, meus irmãos, que nós precisamos ser salvos, né? Por isso a verdade já é salvação, o anúncio já é salvação, porque a verdade nos liberta da mentira do pecado, da farsa, da enganação do demônio. Por isso, quando Jesus anuncia o reino, anuncia a verdade, já é salvação o anúncio, a palavra que ele revela, porque a verdade nos liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E também nos salva, nos remindo do seu sangue derramado na cruz. O sacrifício redentor do Senhor nos salva, e ele sofreu morte de cruz para nos salvar. Mas como, meus irmãos, como Jesus irá nos salvar se não temos consciência do pecado? Se perdemos a consciência do mal, que precisamos ser salvos do pecado. Se não reconhecemos que temos pecado, né? Pois, né, isso põe por terra toda a redenção, todo o mistério da necessidade de um redentor, de um salvador, ao negarmos a realidade do pecado. Olha como é grave a perca da consciência do pecado. Porque, meus irmãos, a perca da consciência do pecado não é precisamente porque nós estamos vivendo um tempo muito bom. Olha, padre, estamos vivendo uma época de ouro, né? Já não tem mais pecado. Cada vez temos pessoas mais santas, menos pecadoras. O pecado já quase não existe. E não é precisamente isso que está acontecendo, gente. Não, todo o contrário. A perca da consciência do pecado nos está levando a um mundo cada vez mais corrompido. E por isso, entender que não existe pecado não é justamente pensar que superamos já o pecado e que o mundo está cada vez melhor e se comete cada vez menos erros. Não é verdade, né, meus irmãos? Não é verdade. O que nós precisamos é justamente isso, né? Tomar consciência da realidade do pecado. Tomar consciência da gravidade da culpa. Porque uma tentação que nós podemos pensar é: se as pessoas perdem a consciência do pecado e da culpa, da gravidade da culpa, isso não é bom ou é ruim? Porque se eu não tenho sentimento de culpa, se eu não tenho consciência da gravidade do mal, isso não favorece a minha autoestima? Porque hoje se fala tanto disso da autoestima, né? Porque, claro, se a gente diz que somos pecadores, a consciência da gravidade da culpa, isso prejudica a nossa autoestima. Então, quanto menos consciência do mal, mais aumenta nossa autoestima. Isso é uma enganação. Olha, gente, nos tempos, esse tempo do pós-moderno já não é mais modernidade, é pós-modernidade. Ou
né, por exemplo, na Europa já não é mais a Europa cristã, é a Europa pós-cristã, que já é muito mais difícil de evangelizar, porque quando a Europa era pagã e o evangelho foi anunciado, o evangelho prendeu, porque as pessoas buscavam esperança, buscavam um sentido na vida, uma resposta a todos os problemas, também o problema do mal e da morte. E quando o evangelho foi anunciado, as pessoas se convertiam. Hoje, né, as pessoas apostataram da fé. Então evangelizar essas pessoas é muito mais difícil. Quando a gente fala de era pós-moderna, evangelizar pessoas que pensam que já conhecem, o cristianismo, que pensam que já é mais difícil. Quando você anuncia a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, gente, é impressionante como as pessoas abraçam a fé, como as pessoas se convertem. E o perigo de nós, meus irmãos, é pensar que nós já conhecemos. Nós, católicos, já sabemos toda a verdade. E não é assim, gente. Estamos sempre aprendendo e temos que aprender mais e mais com a igreja. E a igreja nos ensina, nesse tempo pós-moderno, ou né, mais paganizado ainda, meus irmãos, que é um dos problemas gravíssimos, a perda da consciência do pecado. Nesse tempo pós-moderno, qual é a concepção na cultura, no mundo que nos rodeia? Sabe qual é, meus irmãos? Que as coisas não são como são. A realidade não é como é. A realidade é como eu vejo. Atenção a isso que o padre vai explicar, porque nos ensina isso esse mundo, que as coisas não são tal como são, senão são tal como eu as vejo. E isso é perigoso. Por quê? Porque parte do sujeito a concepção da realidade. E não é verdade. A realidade é algo que está à nossa frente. Então nós não inventamos a realidade, nós nos deparamos com a realidade. Mas se a realidade não é em si mesma, senão a realidade é segundo o que o sujeito considera, isso é muito grave. Por quê? Porque levado isso à questão espiritual, não existe mais o bem e o mal. Não existe mais o certo e o errado. Porque as coisas não são como são como eu as vejo. E se eu vejo que o mal, que Jesus condena, que a palavra ensina o que é errado, os mandamentos, mas se eu não vejo assim, se eu não vejo da maneira que eu quero ver, e eu não vejo que é mal nenhum, isso cria um problema muito sério. Isso cria um problema muito sério. Relativizamos tudo, que é outro dos males terríveis dessa era pós-moderna, o relativismo. Não existe mais, de maneira objetiva, que é para todos, o bem e nem o mal. O bem é aquilo que você considera que é bom. O mal é aquilo que você considera. E isso é perigoso, porque parte do sujeito. A verdade, né, individual, que não é verdade, no fundo é o relativismo, que não existe a verdade objetiva, o que Deus ensinou sobre o que é certo e sobre o que é errado. Estamos vivendo nesse tempo agora, e que se pensa assim, e que isso também tem entrado dentro da igreja, e isso é grave. Porque, meus irmãos, se eu digo que isso é bom para mim, por exemplo, fornicar, roubar, mentir, eu não acho que isso seja ruim, o problema é grave. E aí nós, o relativismo, né, solucionamos o problema do pecado, que maravilha, já não tem mais pecado. Por quê? Porque o pecado, eu considero que não existe mais a questão do pecado, porque eu sinto que isso não é ruim para mim. E se isso não é ruim para mim, então não é um pecado. Superamos a questão do pecado, superamos o problema. Que maravilha, o mundo ensina isso. Então não existe mais pecado. A partir de agora já não é mais pecado adulterar, já não é mais pecado roubar, mentir, já não é mais pecado você ser desonesto no teu trabalho, ou enfim, tirar vantagem, já não é mais, porque eu não sinto que seja mal, eu considero que isso é bom para mim, me favorece, eu gosto. Olha a gravidade disso, gente. A gente nega a verdade objetiva e caímos no auto-engano. Consequência, meus irmãos, se perde a noção do mal e do bem. O profeta Isaías denuncia isso, gente, já muito antes de Cristo dizia, né? Ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Isso é grave porque como eu vou pedir perdão a respeito de algo que eu não considero que é pecado? Olha como é grave. Então não tenho mais que pedir perdão, porque eu considero que isso não é um pecado. Mas, meus irmãos, essa mentalidade mundana, né, nesse mundo em que nós vivemos, e por isso é importante nos atermos ao que a igreja ensina, o que a palavra nos ensina. Porque isso é grave, por quê? Porque as pessoas já não pedem mais perdão. Está aumentando o número, meus irmãos,
como consequência disso, dessa mentalidade, das pessoas que já não pedem mais perdão. As confissões são cada vez, e eu falo aos católicos, não estou falando para as pessoas do mundo. As confissões são cada vez mais escassas, as pessoas se confessam menos, não se confessam mais. E não significa necessariamente que nós estamos, né, num grau de virtude cada vez mais elevado. É uma tentação que o padre está advertindo, estamos denunciando uma situação que estamos vivendo hoje. Começamos a homilia dizendo qual é o pior dos males atuais, né? Qual é o problema disso, gente? Pelo menos 2 problemas. Primeiro, se eu já não peço mais perdão porque eu não considero que é um pecado, eu não necessito mais mudar. Não preciso mais mudar. Não preciso mais do esforço, né, de me converter, de buscar a salvação. Não preciso mais. E também não recebemos o perdão de Deus. Jesus morreu, meus irmãos, para nos perdoar. O evangelho de hoje, Jesus, a primeira coisa que faz é perdoar aquele paralítico. Mas olha como essa mentalidade anula 2 coisas importantes para o cristão católico, 2 coisas importantíssimas para o nosso progresso da vida espiritual. Reconhecer, meus irmãos, que temos que mudar, que temos que nos converter. E segundo, né, buscar o perdão de Deus. Problemas que isso pode trazer na igreja e as nossas almas, sabe qual é? É que nós criamos um mundo falso. O nosso mundo, onde tudo está muito bom. Eu não preciso mudar, né? As coisas são muito boas. Eu sou assim, e quem não quiser, que se afaste. Quem não quiser me aceitar como eu sou, que se afaste. E aí criamos um mundo falso, a nossa medida, né? Uma verdade à nossa medida. Eu tenho o critério de tudo. Todo mundo está errado. Eu sempre tenho a razão. E quem é a igreja para me ensinar o que é certo e o que é errado? Porque parte de um mundo falso que a gente cria. Um mundo ideal do sujeito, onde a gente faz tudo o que quer. Tudo está permitido. Porque se eu considero que eu sou a medida de todas as coisas, e se eu digo que isso é bom para mim, mesmo que Deus diga que isso não é bom, mas como eu criei o meu mundo, um Deus à minha medida. Mas, meus irmãos, isso traz consequência. Isso traz consequência. Vou colocar um exemplo fácil, né? Para a gente entender assim, simples, né? Olha, uma pessoa pode dizer que, por exemplo, fumar não é ruim, é bom fumar. E eu fumo porque é bom, eu vou fumar. E não me diga que isso é ruim, padre, porque fumar é bom, e eu considero a partir de agora que fumar é bom, e não vai, né, acarretar mal nenhum, porque a partir de agora eu decido que fumar é bom. Mas, meus irmãos, a pessoa ela pode afirmar isso. Ela afirma, ela considera que o bem, o mal, parte dela, ela decide se é bom ou não. Eu estou colocando esse exemplo, podemos colocar qualquer outros exemplos, né? Mas a pessoa parte dessa afirmação, mas logo, meus irmãos, a realidade, ela se impõe. A realidade é para todos igual. E a realidade, meus irmãos, se chama câncer de pulmão. A conta vai vir. Por mais que a pessoa diga que é bom, mas a conta vem. Porque o mal existe, meus irmãos. E o mal segue sendo mal, por mais que o mundo diga que não é. Por mais que as pessoas caindo nessa face do relativismo acham que não é, a partir de agora eu decido que isso não é ruim. Porque eu considero para mim que isso não é ruim, mas a conta vai vir. E a realidade existe, meus irmãos, para todos nós. E a realidade, como diz lá na Bahia, a realidade é cabeçuda. Ela insiste em se afirmar. E a gente não pode mudar a realidade das coisas, tal e como elas são, não como eu as vejo, porque esse é um problema. Porque não parte de mim, a realidade é o que é. E o mal é mal, mesmo que a maioria diga que não é mal. Mesmo que a maioria cometa o mal e o pecado. Porque a realidade, né, e a conta vem. A conta vem. Por isso, meus irmãos, nós hoje, ao ouvirmos esse evangelho, né, que o Senhor veio trazer para nós, meus irmãos, o perdão dos nossos pecados. Que maravilha, gente. Que o Senhor, meus irmãos, trouxe a esperança. Que o mal, meus irmãos, tem remédio. E que devemos reconhecer o mal e denunciar o mal. E chamar as coisas pelo seu nome. O certo é certo e o errado é errado. Mesmo que as pessoas digam o contrário, o mundo diga o contrário. O certo seguirá sendo certo e o errado seguirá sendo errado. Mas o mais importante, meus irmãos, que mesmo que nós às vezes caiamos no mal, mesmo que nós às vezes cometemos erros, o mais importante
não é somente constatar isso. O mais importante é entender que Jesus veio justamente salvar os pecadores. Que justamente veio para nós, para nos curar da nossa paralisia, que estávamos aí paralíticos como esse pobre. Mas não era o mal do corpo somente o problema. Era na alma. Porque no céu, meus irmãos, nós podemos entrar até sem perna, mas com o pecado nós não entraremos no céu. Por isso Jesus, o primeiro que faz é perdoar os pecados. E ainda depois, para provar que Ele é Deus, dá a cura física para essa pessoa também. Por isso que se o próprio Deus, meus irmãos, que não nega o perdão a ninguém, que nos ama demais, que enviou o seu Filho para nos salvar, nos ensinou a perdoar até 70 vezes 7, como dizendo sempre, como Ele vai negar o perdão àqueles que pedem perdão? O que nos resta, né, meus irmãos, dessa reflexão que a gente hoje fez? Duas coisas, meus queridos, duas coisas. Pedir perdão a Deus, pedir perdão dos nossos males, e dizer ao Senhor: Senhor, ajuda-nos, né? Perdoa-me, Senhor, e me ajude a ser melhor cada dia. Porque só quem realmente entendeu a verdade, que é o caminho de salvação, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, é capaz de pedir perdão. E é capaz de pedir perdão porque confia na misericórdia e reconhece que Deus ama você por em cima dos teus pecados, que os teus pecados não definem quem você é. Às vezes a gente cai feio, às vezes a gente, né, e pensamos que a gente perdeu a condição de filho de Deus, a dignidade de filho de Deus. Nunca, meus irmãos, nunca Deus vai nos deserdar, nunca, jamais. Por mais que sejamos pecadores, por mais que a gente cometa barbaridades, nunca muda o seu amor por nós. E é essa confiança que nós devemos ter na misericórdia do Senhor. Mas que nos reconhecemos que precisamos de ajuda e que precisamos pedir perdão. É fundamental, meus irmãos, para a nossa santidade. Por isso não caiamos nessa tentação de pensar que nós somos perfeitos, pois não somos. Não somos, porque quisera Deus que fôssemos perfeitos. Mas não somos, meus irmãos. E porque não somos perfeitos, a gente reconhece que a gente carrega, pois, nossas pobrezas e pecados e misérias. Mas repito, o Senhor, hoje Ele prova, né, que Ele veio justamente para nos livrar do pior de todos os males, que é o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos de pé agora.